Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Afonsinho e hoje a gente está aqui para analisar os jogos desse sábado, dia 6 de maio. Antes de mais nada, já vou pedir para você deixar aquele like no vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para não perder os próximos vídeos, que ajuda a gente pra caramba. Sem enrolar muito, vamos para os jogos. Galera, o primeiro jogo que a gente tem aqui é na Série A, né? Na Liga Italiana, a gente tem Milan e Lazio. Galera, é clássico e esse jogo aqui a gente tem que se atentar para uma coisa. O Milan, ele joga pela Champions League contra a Inter. Então é bem provável que poupe alguns jogadores. Na classificação, a Lazio é o segundo colocado, o Milan é o sexto. Então é bem provável que o Milan vá poupar jogadores. Então para esse jogo aqui, galera, o mercado mais interessante seria o mercado de gols. O mais de 1,5 gol tá com uma odd bem interessante pra gente, uma odd de 1,40, 1,35. Quem gosta, né, de mercado de resultado, o Milan é favorito, né? Um empate anula no Milan é interessante, só que mercado de resultado eu deixaria pro ao vivo. Para fazer aquela entrada pré-live, a minha dica para essa partida é mais de 1,5 gol na partida. Agora indo para Inglaterra, galera, aqui é o mesmo cenário. Manchester City lead, Manchester City amplo favorito, só que deve poupar alguns jogadores, porque joga contra o Real Madrid na Champions League. Mesmo assim, o Manchester City é favorito, só que está com uma odd muito baixa para a gente fazer a entrada pré-live na vitória. A entrada no primeiro tempo eu já acho uma entrada um pouco arriscada. Quem quiser fazer a entrada no primeiro tempo, aconselho fazer em gol no primeiro tempo, né? Meio gol ali no primeiro tempo, mas é outro jogo que eu deixaria pro ao vivo, galera. Para a gente fazer a entrada pré-live aqui, uma entrada mais conservadora, eu pegaria ali o meio gol no primeiro tempo. Quem quiser usar um pouquinho mais, pode pegar aí a vitória do Manchester City no primeiro tempo, beleza? Galera, mais um joguinho aqui, a gente tem Tottenham e Crystal Palace às 11 horas da manhã. Galera, Tottenham é o 7º colocado, Crystal Palace é o 11º. E o que a gente tem de interessante aqui nesse confronto? Nos últimos 5 jogos do Tottenham, em todos eles a gente conseguiu o padrão mais de 1,5 gol. E nos últimos 5 jogos do Crystal Palace, em 4 deles o padrão mais de 1,5 gol foi atingido. E quando Tottenham e Crystal Palace se enfrentam, nos últimos 5 jogos, em todos eles a gente teve mais de 1,5 gol. Então, um mercado interessante para essa partida aqui, que eu vou deixar minha dica para vocês, é mais de 1,5 gol na partida entre Tottenham e Crystal Palace. A gente deve conseguir uma odd entre 1,25 a 1,30 e está excelente para a gente colocar no bilhete. Então Tottenham e Crystal Palace, mais de 1,5 gol na partida. Agora indo para a Itália, a gente tem Roma e Inter de Milan. Galera, essa partida aqui é aquela, vale a mesma análise da partida do Milan. A Inter provavelmente deve poupar algum dos seus titulares, né, para o confronto da Champions League, porque no campeonato italiano ela é a 4ª colocada, enfrenta a Roma, que está em 7º, então a Roma tem mais interesse em colar nessa galera aqui que vai para a Champions League do que a Inter, porque a Inter já está na semifinal da Champions League. Então, para esse jogo aqui, eu vejo muito interessante o mercado de gols. Nos últimos 5 jogos da Roma, em todos eles a gente teve o padrão mais de 1,5 gol. Nos últimos 5 jogos da Inter, só em um deles que a gente não teve o padrão mais de 1,5 gol. E quando esses dois times se enfrentam, nos últimos 5, em todos eles a gente teve o mais de 1,5 gol. Então, mesmo a Inter sendo pouca coisa favorita, o mercado de resultado para essa partida aqui é muito arriscado. Então a minha dica que eu deixo para vocês é mais de 1,5 gol na partida entre Roma e Inter. A gente deve conseguir ali uma odd entre 1,40 e 1,45, que para a gente colocar num bilhete está excelente ali para fazer uma dupla e chegar na odd de 2 ou até bem próximo disso. Então minha dica para Roma e Inter é mais de 1,5 gol na partida. Galera, agora a gente vai para a Bélgica, 1h15 da tarde, a gente tem Clube Bruges e Royal Union. Galera, como eu já disse para vocês, esse é aquele quadrangular final que rola ali na Bélgica, onde os 4 melhores decidem. Os 2 que vão para a Champions League, quem vai para a Liga Europa e quem vai para a Conference League. Tanto o Royal Union quanto o Clube Bruges perderam os seus jogos, então os 2 têm que vencer para não ficar de fora dessa Champions League. Só que o que a gente tem de mais interessante no campeonato belga é o mercado de gols. Nos últimos 5 jogos do Clube Bruges, mais de 1,5 gol foi atingido em todos eles.
E nos últimos 5 jogos do Royal Union, o mercado de mais de 1,5 gol também bateu em todas essas partidas. Então, a minha dica que eu vou deixar aqui para vocês no confronto entre Clube Brugge e Royal Union é mais de 1,5 gol na partida. A gente deve conseguir uma odd de 1,20 a 1,25 para essa partida, que está excelente para a gente colocar no bilhete, beleza? Próximo jogo aqui, agora na França, a gente tem o Lens e o Marseille. Galera, o Lens, né, é uma surpresa para essa temporada. Está em terceiro colocado ali, à frente de Mônaco e Lille, à frente do Lyon, que são times bem grandes lá na França. E está só a 1 ponto do Marseille. Ou seja, se ele vence o Marseille nessa partida, ele passa o Marseille e fica com a vaga que vai direto para a Champions League. Os dois times vivem um momento muito bom. Nos últimos 5 jogos do Lens, venceu 4 e perdeu apenas 1, que foi para o PSG, um confronto muito difícil de vencer. Nos últimos 5 jogos do Marseille, venceu 3 e empatou 2. Então, galera, para esse jogo aqui, eu vejo um jogo que o Lens vai querer vencer, vai partir para cima, tá jogando em casa, a torcida vai estar apoiando. Só que, galera, joga contra o Marseille, que é um time muito grande lá na França. Então, o mercado de resultado para essa partida aqui é um mercado arriscado, mesmo o dupla chance, eu acho que um mercado arriscado. O mercado que eu vejo mais interessante para esse jogo aqui é o mercado de gols. O mais de 1,5 gol, a gente consegue uma odd entre 1,25 a 1,30. É uma odd excelente para a gente colocar no bilhete. Então, minha dica para Lens e Olympique Marseille, mais de 1,5 gol na partida. Galera, agora a gente vai para a Holanda. A gente tem o Ajax contra o AZ. Galera, o Ajax não vem fazendo uma boa temporada nesse ano. O Feyenoord já disparou, já colocou 11 pontos de vantagem. Para tirar agora é muito difícil, mas é o Ajax, né, galera? Não tem jeito, tem que respeitar. Enfrenta o AZ, que é o 4º colocado. A Liga Holandesa, quem me acompanha sabe que eu sempre falo, tanto a primeira quanto a segunda divisão é uma liga marcada por gols. Tanto que nos últimos 5 jogos do Ajax, em todos eles a gente teve um padrão mais de 1,5 gol. Em todos os 5 jogos do AZ, somente um deles não teve o mais de 1,5 gol. E quando essas equipes se enfrentam, nos últimos 5, em todos a gente teve o mais de 1,5 gol. Então, galera, para a gente completar o bilhete, a gente deve conseguir ali uma odd de 1,17 a 1,20 no mais de 1,5 gol. Tem um valor muito legal. O que tem valor também é o mais de meio gol no primeiro tempo. Mas a minha dica para Ajax e AZ é mais de 1,5 gol na partida. Galera, agora a gente vai para Portugal. A gente tem o clássico português, Benfica e Braga. Galera, o Benfica é o líder do campeonato. O Braga é o 3º colocado, tá na cola do Porto ali. Lembrando que só os 2 primeiros vão direto para a Champions League. O terceiro ainda disputa uma eliminatória, ou seja, para o Braga é muito interessante disputar uma Champions League. Só que para isso precisa vencer o Benfica. O Benfica aqui nos últimos jogos vem oscilando bastante. 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Braga vem num momento muito bom. 4 vitórias e 1 empate nos últimos 5 jogos. Mas por se tratar de um clássico, o que eu vejo mais de interessante para essa partida é o mercado de gols. Mais de 1,5 gol, a gente consegue uma odd entre 1,20, 1,22, 1,23. Então a minha dica para Benfica e Braga é mais de 1,5 gol na partida. Galera, agora a gente vai para a Espanha. A gente tem a final da Copa do Rei entre Real Madrid e Osasuna. Galera, mesmo o Real Madrid tendo um confronto contra o Manchester City na Champions League, o Real Madrid é um time que gosta de títulos, é um time vencedor, tem um técnico vencedor. Tanto que o Ancelotti já confirmou, relacionou todos os titulares para esse jogo. Eu acredito que ele vai entrar com o time titular, de repente vai ali, abre 1-0, abre 2-0, aí sim começa a poupar os jogadores, porque conhecendo o Real Madrid, eles não vão querer perder essa Copa do Rei. Então a minha dica para Real Madrid e Osasuna é vitória do Real Madrid. Galera, para fechar os nossos jogos aqui, a gente tem pelo Campeonato Brasileiro, Clássico Carioca, Fluminense e Vasco. Galera, Fluminense vive um momento mágico, tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil, no Brasileiro. Possivelmente aí, quem concorda comigo, quem não concorda pode falar. O Fluminense é o time que vem apresentando o melhor futebol no Brasil atualmente. Tem um artilheiro que é o Germancano, tem um maestro que é o Ganso, trouxe o Marcelo de volta, tem um goleiro muito bom que é o Fábio, apesar da idade é um goleiro muito bom. Então conseguiu encaixar ali, mesclar experiência com juventude, um técnico que enfim conseguiu encaixar num time que faz um trabalho muito bom, mas é um clássico, né, galera? E clássico tem que respeitar, as duas camisas são gigantes,
Então, por se tratar de um clássico, mesmo o Fluminense sendo o favorito, eu aconselho a gente ir no mercado de gols, galera. Os dois times, nos últimos 5 jogos do Fluminense, só em um deles não teve mais de 1,5 gols. Nos últimos 5 jogos do Vasco, em 3 deles, a gente teve mais de 1,5 gols. E o que a gente tem de interessante, que nos últimos 5 jogos entre Fluminense e Vasco, em todos eles a gente teve o padrão mais de 1,5 gols. Então, por se tratar de um clássico, para a gente se proteger, a minha dica para essa partida é mais de 1,5 gols. A gente deve conseguir ali uma odd entre 1,29, 1,32. Tá excelente para essa partida. Galera, então fechamos nossos jogos aqui por hoje. Agradeço a todo mundo que acompanhou o vídeo até aqui. Se você ainda não deixou aquele like, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, ajuda a gente demais para a gente continuar fazendo esse nosso trabalho aqui, ajudando vocês, para todo mundo crescer junto nesse mercado. Galera, vou deixar meu Instagram aqui em cima também. Lá eu estou sempre postando algumas notícias de futebol, postando alguns bilhetes ao vivo ali de alguma oportunidade que eu observei. Porque para colocar no YouTube, né, ficaria muito difícil essas entradas ao vivo. Para ficar mais fácil tem que ser no Instagram. Então me segue lá. Tô sempre respondendo as perguntas da galera. Tô adorando a interação de vocês, fazendo pergunta. Eu tô sempre respondendo. Se eu não respondi ainda, pode ter certeza que você vai ser respondido. Sua mensagem tá lá, já ela vai ser respondida. Beleza, galera? Vou deixar nosso bilhete aqui. Que seja mais um dia excelente pra gente. E um abraço do Bigode, galera. Galera, o nosso bilhete de hoje ficou assim. Mais de 1,5 gols na partida entre Tottenham e Crystal Palace, mais de 1,5 gols na partida entre Ajax e AZ e vitória do Real Madrid contra o Osasuna, totalizando uma odd de 1,88 pra gente, galera. Uma boa sorte para todos e um abraço.